é só vocês entrarem de novo. Aí é só vocês entrarem de novo. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só ligar o áudio e perguntar, tá? Não se acanhem, porque realmente vocês vão fazer um vestibular, vocês têm que saber tudo, vocês têm que sanar a dúvida de vocês agora, tá, gente? Eu já vou começar a aula, beleza? Bem, para a gente entender ali da história do Brasil, a gente tem que lembrar que esse período tem, na verdade, tem vários períodos, né? E hoje a gente vai falar sobre o Brasil Império e também do Brasil República. É um pouquinho pesadinho, mas a gente vai dando nossos pulos. O Brasil Império, ele começa ali em 1822, né, com aquela proclamação da República e tal, e ele se finaliza lá em 1889, né, com a proclamação da República, aquela história de Deodoro da Fonseca, etc., que a gente vê aí no ensino médio. E, já citando isso, a gente já pode começar a falar do Brasil Império, né. O que foi, né, esse Brasil Império? Esse Brasil Império, ela foi uma fase, né, da nossa história do Brasil, né, que ela começou lá, como eu disse para vocês, em 1822, quando a gente se tornou independente, lá que o Dom Pedro proclamou república e tal, e ele se finaliza em 1889, com o Marechal da Fonseca já proclamando a república. A gente tem que entender que esse período era uma monarquia, ou seja, era governado por um imperador e, consequentemente, esse poder ele é transmitido de maneira hereditária, né, de pai para filho. Agora que a gente entendeu isso, a gente vai falar da independência em si do Brasil. Vamos falar de uma maneira bem rápida. O período imperial da nossa história, né, ele... Alguém está pedindo para entrar. Entrou. Esse período, ela começa com a independência do nosso país, que foi declarada lá em 7 de setembro de 1822, né? Quando o Dom Pedro ele dá o grito lá de independência, tal, independência ou morte. E, na verdade, a gente tem que deixar bem claro que a independência do Brasil em 7 de setembro foi o final de um processo que se iniciou lá em 1808, quando a família real portuguesa eles se mudaram para o nosso país, dando início lá ao que a gente vai chamar de período joanino. Esses desgastes em relação ao Brasil e Portugal fizeram com que o Dom Pedro ele proclamasse a independência do nosso país, justamente porque Portugal era um pé no saco, velho. Eles eram um pé no saco e o Brasil já não estava aguentando mais. Então, a gente proclamou nossa independência. E o nosso país ele se converteu em uma monarquia, dando a Dom Pedro o título de imperador do Brasil. Agora a gente precisa dar nome aos bois, né? Explicar certinho os períodos. Os períodos imperial, ele pode ser dividido em 3 fases, né? O período do reinado, né? Que justamente é o Dom Pedro I, que vai governar, que se estende ali de 1822 vai até 1881. A gente tem o período regencial, né? Que o nome já diz tudo, são os regentes que irão tomar conta do nosso país, e eles pegam esse período de 1881 até 1840. E por fim, para finalizar esse período de Brasil Império, a gente tem o segundo reinado, que o nome já diz. Segundo, então, Dom Pedro II, que se estende de 1840 e vai até 1889. Falando disso, a gente já pode mudar para o primeiro reinado. O que foi o primeiro reinado? O que a gente tem que citar do primeiro reinado? O primeiro reinado ele ficou muito marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e os grupos políticos aqui do Brasil, porque o Dom Pedro I ele não tinha tanto jeito, ele acabou brigando muito com os políticos, porque ele queria sempre estar acima de todos, sabe? Abaixo de Deus e acima de todos, era isso que ele fazia. E também foi um período muito autoritarista, né? Ele era autoritarista e também tinha uma incompetência da administração do nosso país. E assim, a gente falou sobre a independência do nosso país. O Brasil ficou independente de Portugal. Só que algumas regiões, como por exemplo o Pará e o Maranhão,
elas permaneceram fiéis ali a Portugal, né? Elas permaneceram amigas de Portugal, e isso fez com que Dom Pedro tivesse que atacar esses lugares, justamente para poder deixar o nosso país realmente independente. E depois que o Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele travou essas guerras, acabou se tornando necessário, né, a gente garantir que Portugal ele reconhecesse a independência do nosso país. E esse reconhecimento ele foi formalizado lá em 1825, né, por meio das negociações mediadas pela Inglaterra, tal, onde a gente vai ter Portugal exigindo 2 bilhões de dinheiro lá, tal, e aí o Brasil não vai ter nem ferrando esse dinheiro para entregar para Portugal, e a Inglaterra vai chegar e vai falar assim, relaxa, meu amigo, eu te empresto esse dinheiro, né? Mas é claro, depois aquele lucro em cima da gente, né? Aqueles juros enormes em cima. O governo de Dom Pedro I, ele também ficou muito marcado por péssimas decisões, né? Decisões equivocadas. Por exemplo, como a Guerra da Cisplatina, né? Que destruiu, dizimou a nossa economia. Se você faz uma guerra, você tem que ter dinheiro. E se você investe seu dinheiro, você fica sem dinheiro. É basicamente assim que funciona uma guerra. E além do Brasil ficar na nhaca, ficar horrível por causa dessa guerra, a gente também teve muitas rebeliões, né, que demonstravam ali a fraqueza do nosso governo, o governo comandado por Dom Pedro I. E aí ele acabou sendo pressionado por diversos grupos que ficaram insatisfeitos com ele, e aí Dom Pedro I renuncia o trono em 1831, né, a favor do seu filho. O único problema, único não, o maior problema é que, assim, o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, não tinha idade para assumir o Brasil. E é aí que a gente inicia um período de transição entre o pai, né, Dom Pedro I, e o filho, Dom Pedro II. E esse período de transição, entre um e o outro, ficou um período chamado de período regencial, porque quem ficou no comando até o que o Dom Pedro I, Dom Pedro II pudesse governar, foi os regentes, né? E aí a gente já pode começar a falar sobre o período regencial. Bem, essa foi uma fase que ficou muito marcada, principalmente pelas disputas ali entre os parlamentares brasileiros e também por rebeliões provinciais, ou seja, a gente tinha muita briga entre os parlamentares, praticamente como é hoje. Um queria poder, o outro queria poder, e havia muito atrito, porque os dois querem e os dois não podem ter ao mesmo tempo. E ao longo desses períodos aconteceram várias rebeliões, como por exemplo a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Males, Revolução Farroupilha, são muitas revoltas. Mas assim, o mais importante de vocês saberem não é especificar cada um. Saber especificar cada um é bom, mas vocês sabendo, basicamente que assim, ó, se houve uma rebelião, é porque as pessoas não estavam satisfeitas, né? E se elas não estavam satisfeitas, é porque tinha alguma coisa de errado. Então essas pessoas ficavam revoltadas. E se elas ficam revoltadas, elas fazem revoltas. Basicamente é esse resumo de todas essas rebeliões. É isso. E o período regencial, ele acabou tendo fim ali, né, com o golpe da maioridade. O golpe da maioridade fez com que o período regencial acabasse, no qual os políticos brasileiros, eles ali fizeram a antecipação, né, da maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse ser coroado, né, o imperador do Brasil. E tudo isso com apenas 14 anos de idade. E assim, o menino tinha 14 anos de idade, tinha tudo, exatamente tudo para dar errado, colocar uma criança para governar o nosso país. Só que isso deu muito certo, e muito, muito certo, vocês vão entender o porquê. E esse golpe parlamentar ele acontece lá em 1840, né? E acabou dando o início o que a gente vai conhecer como Segundo Reinado. O Segundo Reinado, né, que foi o período que Dom Pedro II ficou no governo, ele se estende de 1840 até 1889. O reinado de Dom Pedro ele pode ser dividido de diversas maneiras, diversas fases, porque realmente foi um período muito longo. Foi praticamente meio século, foi quase 50 anos de governo. E aí,
três períodos que a gente pode dividir. Foi, assim, um período de consolidação, né, ele chegando e mostrando quem é o Dom Pedro II, seguindo ali logo de uma fase de auge, né, e por último a decadência. Foi basicamente que nem uma pirâmide, ele começou a subir, chegou no ápice, o próximo passo que ele der é ladeira abaixo. E assim, um dos grandes acontecimentos que marcaram ali o segundo reinado foi a campanha abolicionista, né? Que ele acabou, o Dom Pedro II ele era muito pressionado pela Inglaterra para que fosse proibido o tráfico de escravos da África, né? E essa proibição realmente ocorreu em 1850. E aí, com o tempo, a monarquia ela iniciou uma transição bem lenta até a abolição total de trabalho escravo aqui no nosso país, né? Em 1888, que foi lá nos momentos finais da nossa monarquia. Outro importante acontecimento do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, né? Um conflito lá que começou em 1864 e se finalizou em 1870, com a vitória de Dom Pedro e seus aliados, né? Nesse combate, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles se uniram para lutar contra o Paraguai, contra o ditador, o famoso Solano Lopes, né? E essa guerra do Paraguai, ela teve como consequência final a destruição do Paraguai. Porque imagina, 3 países contra um país do tamanho do Paraguai. Tem documentários que dizem que foi uma chacina. Eles mataram tudo que eles iam pela frente, o exército, essa aliança matava. E para o Brasil, a gente teve grandes consequências, porque graças a essa guerra, a gente teve o enfraquecimento, né, da monarquia e começamos a ter uma forte crise econômica dentro do nosso país. Porque, como eu disse, sempre quando você entra em uma guerra, você tem que saber que você vai sair no prejuízo. E você sempre precisa investir muito dinheiro para conseguir manter uma guerra. E aí, além disso, Dom Pedro ele também acabou se envolvendo em várias confusões. Um exemplo disso foi quando ele preferiu apoiar os maçons, né? Teve uma treta ali entre os maçônicos e a Igreja Católica. E Dom Pedro II, ele era maçônico, então ele preferiu apoiar os maçons, o que foi uma péssima ideia, uma ideia horrível, porque eu não sei se vocês lembram, mas a Igreja Católica, ela tinha um poder gigantesco naquele período. Então imagina, a Igreja Católica já estava puta com ele. A gente tem também a elite agrária emputecida com Dom Pedro II, exatamente porque ele começou a mostrar interesse ali pelo abolicionismo, né? Os escravos pararam de ser traficados. Então a elite agrária também estava pé da vida com Dom Pedro II. E para finalizar com chave de ouro, Dom Pedro vai lá e arranja treta com nada mais, nada menos o exército brasileiro, né, meus queridos? Basicamente o que acontece é que a gente teve a Guerra do Paraguai, certo? Certo. Quando acontece uma guerra e o exército vence, no mínimo eles querem ser recebidos no país dele com salva de palmas, né? Jogando flores em cima deles, esse tipo de coisa. Só que quando eles venceram e eles chegaram no Brasil, o Dom Pedro deixou eles de lado, o Dom Pedro nem agradeceu. E isso deixou o exército muito emputecido. Então agora a gente tem 3 grandes poderes que estão pé da vida com o Dom Pedro. A gente tem a igreja, a gente tem a elite agrária, e para finalizar, a gente tem o exército. E tudo isso faz com que a monarquia ela entre em decadência, né? E o republicanismo, que já estava no Brasil, ele começa a ganhar uma força como uma alternativa política. E aí o pessoal ficava tipo, monarquia, república, não sei. Só que esse republicanismo, ele realmente foi colocado em prática e tudo isso aconteceu por uma conspiração. Foi uma conspiração dos militares contra a monarquia. Basicamente, a nossa proclamação da República foi um golpe. Foi um golpe porque a maioria da população em si, os civis, não sabiam que Dom Pedro estava sendo destituído. Quem sabia era as pessoas de mais alto nível ali. E aí, em 15 de novembro, né, de 1889, foi organizado um golpe militar, onde o Marechal da Fonseca ele lidera esse movimento, né, e eles destituem o gabinete ministerial, né, que era ocupado pelo Visconde de Ouro Preto,
E após essa destituição e mais outras articulações políticas, fizeram que José do Patrocínio proclamasse a República oficialmente. Dom Pedro II e aí a sua família real partiram então para a Europa em exílio. E uma coisa que eu achei muito foda da parte de Dom Pedro II é que mesmo depois dele tomar um chutão na bunda da elite, do exército, ele ainda deixou uma carta. Nessa carta, ele falava assim, eu agradeço, basicamente ele falava assim, eu agradeço pela hospitalidade que vocês tiveram comigo e eu espero que o Brasil prospere, o Brasil seja um país próspero. Basicamente, o pessoal chutou a bunda dele e mesmo o pessoal tendo feito isso com ele não sentiu mágoas, ele não ficou triste, ele não ficou bravo por causa disso. E isso foi uma coisa que tem que ser falada. Depois disso, a gente já pode começar também a falar sobre a política e o trabalho. E em uma prova são pontos muito importantes. Nos primeiros anos de monarquia ali, né, a vida política do Brasil, ela se concentrava ali em torno de 3 grupos. É como se a gente falasse os 2 principais grupos que a gente tem hoje em dia, né, que são os comunistas e os capitalistas. Naquela época eram os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. E cada um deles ali tinha suas próprias convicções, né, suas próprias convicções políticas. E durante o primeiro reinado, que eu comentei para vocês no início, e o período regencial, esses 3 grupos, eles se convertem em apenas 2, que a gente vai conhecer como os liberais e os conservadores. E eles controlaram a política no segundo reinado. Só que havia muita tensão, porque cada partido queria um pouquinho do poder. Só que não dava para os 2 terem esse poder ao mesmo tempo. E a gente começou a ter várias disputas entre os liberais e conservadores no parlamento. Isso acabou deixando a nossa política bastante instável, né? Porque o pessoal fica brigando e não foca no que realmente está acontecendo. O pessoal deixa de lado o mais importante, que é governar o nosso país. Dom Pedro II, ele foi tipo um gênio. Ele teve uma sacada de mestre, assim. Ele criou um regime que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? É um sistema no qual ali o imperador ele tinha o pleno poder de destituir o gabinete ministerial. Basicamente era uma alternância ali entre a chefia do poder executivo. O que o Dom Pedro fazia? O Dom Pedro ele era o poder moderador, né, o poder supremo, e ele poderia colocar, por exemplo, nesse ano eu coloco os liberais, no próximo ano eu coloco os conservadores, no próximo liberais, no próximo conservadores. E ele ficava alternando o poder. E dessa forma, todo mundo ganhava um doce e todo mundo ia para casa feliz, né? É que nem doce de criança, você dá um pouquinho para um, dá um pouquinho para o outro, todo mundo volta para casa feliz e contente da vida. E saindo um pouco da política e já entrando no trabalho, né, a gente pode falar que houve 2 questões principais. Uma era referente ao trabalho escravo, né, e o outro era em relação à chegada dos primeiros imigrantes europeus no nosso país. Em relação à escravidão, a gente pode destacar ali a pressão dos ingleses, né, para que o Brasil ele colocasse finalmente o fim ao tráfico de escravos, o que inclusive quase fez com que nosso país entrasse em guerra contra a Inglaterra, né? Lembrando assim que os ingleses eles não estavam nem aí para o lado humano da coisa, eles não estavam nem aí se o negro é um ser humano. O que eles realmente queriam era o mercado consumidor. Eles estavam produzindo em massa lá tal, e assim, escravo não compra. Se escravo não compra, é um prejuízo para mim, porque é o tanto de escravo que vocês têm aí no Brasil. Faz favor de soltar eles, porque eles têm que comprar também as nossas mercadorias. E aí esse processo de transição para o fim da escravidão, ele realmente começa a acontecer, mas só que de uma forma muito lenta, né? E aí lá no final da década de 1880, né, quando a situação ela já está insustentável, a campanha abolicionista ela começa a ganhar muita força no nosso país. E finalmente, lá em 1888, é uma data muito fácil para se lembrar nos vestibulares, né, 1888, a Lei Áurea ela é assinada, proibindo finalmente o tráfico de escravos, de negros, o trabalho escravo dos negros aqui no nosso país. E assim, o outro ponto que a gente tinha que falar sobre que é a vinda dos imigrantes no Brasil, ela surgiu como uma alternativa, né, para tentar substituir os escravos, que ali após 1850 já nem estavam circulando direito, né, porque em 1850 já tinha sido proibido o tráfico negreiro.
E aí eles estavam escassos no nosso país. Ou seja, os imigrantes, eles foram extremamente importantes, principalmente para as fazendas de café, né, que eles começaram a crescer lá no Oeste Paulista, tal, e vieram para o Brasil um grande número de italianos, portugueses, alemães e também espanhóis. Acabando o Brasil Império, a gente pode começar o Brasil República. A gente tem que lembrar lá do início, né, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com vários outros cidadãos, vários outros indivíduos, deram um golpe em Dom Pedro II. E a história do Brasil, ela já começa complicada, principalmente quando a gente fala de escravidão. E finalmente acabou, e acabou se tornando necessário, né, para o Brasil buscar um novo modelo ali de mão de obra, né, e acabou sendo implantada principalmente ali os imigrantes italianos e alemães. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a elite agrária rural aqui no Brasil tinha controle de muito no Brasil, e se vocês analisarem, ainda tem. E esses primeiros períodos da República, a gente vai chamar de República Velha, que é o período que vai ali de 1889, né, com a proclamação da República, até 1930, quando Getúlio Vargas ele finalmente chega ao poder. E a República Velha, ela pode ser dividida em duas partes, né? A primeira parte a gente vai chamar de República da Espada, porque ela é realmente de caráter militar, né? A espada em si, ela representa um símbolo militar. E a segunda parte a gente já vai chamar de República Oligárquica, simplesmente porque oligarquia significa isso, significa o poder de poucos, né? Porque é os poderosos ali que têm o poder, né? O poder na mão de poucos. E dentro da República da Espada, a gente vai ter a presença de dois presidentes militares, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que se houve um golpe, o Brasil sair do Brasil Império e entrar no Brasil República, significa que existiam algumas pessoas que estavam insatisfeitas, e principalmente os militares. E é importante a gente saber que a República da Espada, ela não resolveu nossos problemas econômicos, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente estava no prejuízo justamente porque Dom Pedro decidiu entrar em uma guerra? A gente não conseguiu resolver esses problemas econômicos. Já relacionado ao campo político e social, a gente vai ter muita repressão. É nesse período que a gente vai ter a Marinha se revoltando contra o governo militar, a gente vai ter também as revoltas armadas, né, onde era reclamado lá sobre as péssimas condições que eles viviam, péssimas condições de trabalho, as péssimas condições de salário. E então a República da Espada, ela é o início, é o começo do nosso Brasil República. Só que ela já é um início conturbado, já não começou muito bem. E algo muito importante que a gente tem que lembrar é que foi feita a primeira Constituição Republicana do Brasil nesse período da República da Espada, que foi em 1891, né? E essa Constituição, ela finalmente estabelecia ali o fim do padroado. O que isso significa? Significa que agora a Igreja Católica, ela não vai mais ser subordinada ao nosso Estado. A Igreja Católica não faz mais parte ali. E o Brasil ele começa então a dar os primeiros passos ali, né, os primeiros indícios de que a gente iria se tornar um Estado laico, né, ia ser permitido várias religiões no nosso país. E o Brasil ele se tornando uma república agora legalmente, pela Constituição é permitido o voto. Só que esse voto principalmente na verdade, para homens e que sejam maiores de 21 anos e alfabetizados. Lembrando que naquele período era uma pequena parcela que era alfabetizada no nosso país. Então eram poucas pessoas que votavam, poucas assim entre aspas, né? E isso vai ser fundamental para quando a gente sair da República da Espada e entrar na República Oligárquica, para a gente entender que é através do voto que os ricos eles vão se manter no poder, né? Principalmente porque dentro da oligarquia a gente vai ter a política do café com leite. Ó, deixei bem bonitinho ali, ó, um cafezinho, um leite ali para deixar a referência. Que a política do café com leite, ela não foi nada mais, nada menos do que um acordo entre os paulistas e os mineiros, né? E esses dois estados, eles tinham grande parte da riqueza do nosso país.
Justamente por isso eles eram os chefões, né? E essas riquezas, ela vem através do café. A gente fala política café com leite, mas Minas também é uma enorme produtora de café. Tá? A gente só fala que Minas era o leite para não ficar aquela história tipo política café, sabe? Para ser mais diferente, política café com leite, para diferenciar São Paulo e Minas. E a gente também, além da política café com leite, a gente vai ter a política dos governadores, né? Onde o coronel ele apoiava ali alguém mandou mensagem no chat, eu acho. Isso, a República Velha, ela é todo o período que se estende ali de 1889 até 1930. Por quê? Porque mais para frente eu vou explicar para vocês. Getúlio Vargas ele vai entrar no poder, certo? Quando Getúlio Vargas entra no poder, ele fala assim, ó, vou falar de uma maneira mais simples. Foda-se o que aconteceu no passado. Tudo que aconteceu no passado é velho. Então, a partir desse momento de 1930, é a Era Vargas, e antes disso é República Velha, porque não é do meu período, é velho. Basicamente foi isso. Então, a política do café com leite, a República da Espada, a República Oligárquica, tudo isso faz parte da República Velha. Conseguiu entender, Matheus? Quer que eu explique de novo? Você que manda. Não é necessário você estudar especificamente, sabe? Você chegar lá e ter que sentar e estudar um por um, assim. Mas é bom você saber o que aconteceu, saber o básico, assim, saber que aquilo aconteceu. Então eu recomendo muito que você dê pelo menos uma passadinha para ver, sei lá, os principais acontecimentos, esses tipos de coisa é importante a gente estudar, porque a gente não sabe o que vai cair, né? Se vai cair uma coisa específica, se vai cair uma coisa mais abrangente. Então é bom você dar uma estudadinha geral, assim, por cima, para não chegar na hora da prova e você tomar uma surpresa, sabe? Espera que eu me perdi. Eu parei em política café com leite? Eu acho que foi isso. Tá, além da política do café com leite, a gente também vai ter a política dos governadores. Onde a gente vai ter um coronel, e esse coronel, ele apoia um governador do seu estado. E esse governador do seu estado apoia um presidente. E esse presidente, ele volta o seu apoio ao governador, e o governador volta o seu apoio ao coronel. Ou seja, essa política dos governadores é uma política extremamente panelinha. Fica um ajudando o outro. E eles nunca saem do poder. A gente tem que lembrar também que eles conseguem se eleger através do voto do cabresto, né? E os eleitores, eles falavam ali para os seus coronéis em quem eles iam votar, assim o coronel ele tinha o controle do que estava acontecendo. E esse voto do cabresto é como se o coronel ele pegasse o eleitor pelas rédeas, né, e fizesse com que o eleitor votasse em quem o coronel quisesse. Daí vem o nome, né, voto do cabresto. Ele tratava o cara como se fosse um cavalo, sabe, mostrava a direção para que ele tem que ir. E esse processo da política do café com leite, ela vai começar a cair a partir principalmente da crise de 1929, né? O mundo ele vai entrar em crise, né? Quebra da bolsa dos Estados Unidos, tal, que a gente não vai entrar a fundo nisso. E essa crise, ela começou lá nos Estados Unidos, né? E com isso houve uma enorme redução de compra de café brasileiro. Porque imagina, a gente entrou em crise, a gente não tem dinheiro para comprar praticamente mais nada. Aí o cara vai querer tomar café? Não, velho. Você vai querer comprar um arroz, um feijão, né? Uma mistura para você se manter vivo. Café, dá para você ficar uns 3, 4 dias aí, dá para você ficar uns dias sem tomar. Então, os países que compravam do café do Brasil começaram a parar de comprar. Para vocês terem uma ideia, 60 a 70% das exportações brasileiras era café. Ou seja, praticamente tudo que a gente mandava aí para o exterior, para o mundo afora, era café. Então, os cafeicultores, eles já começaram ali a ficar com certo receio, né, de perder o poder político, porque eles começaram ali a perder um pouco de dinheiro. E aí, nesse cenário, os paulistas, eles dão um golpe em Minas.
né? Quando o Washington Luiz, ali em 1929, em vez de indicar um cara que fosse mineiro, que é o que seria o correto, ele vai lá e apoia o seu aliado, paulista, Júlio Prestes. Ou seja, São Paulo rompe com Minas. E Minas vai ficar muito pé da vida, cara. Minas vai ficar puta, porque ela vai realmente se sentir traída, o que eu entendo. Eu entendo, porque, né? E lá na frente, Minas ela vai se aliar, ela vai se juntar com a Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela é formada pelos estados ali do Rio Grande do Sul, né? E pelo Paraíba, pelo Paraíba. E a Aliança Liberal ela vai querer ali uma abertura maior, né, do Brasil. Ela vai querer tirar ali o poder do colonialismo, o discurso deles é isso, né? É uma política mais abrangente ali para todos os setores do país. E é exatamente por isso que a gente vai chamar eles de Aliança Liberal. Eles são mais liberais. Nesse meio tempo, a gente também vai ter lá a presença daquele o movimento tenentista, né, que depois vai atingir uma grande parte ali do exército brasileiro, tal, vai atingir também os tenentes. E, assim, os tenentes e exércitos já queriam acabar com essa política dos coronéis aqui, ó, faz tempo. Dos tempos lá em que Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto caíram. Desde aquele período que eles pararam de ser os presidentes, o exército não queria mais saber. E aí, nas eleições de 1929, né, a Aliança Liberal, que, na minha opinião, deveria ter ganhado, perde a eleição. E quem vence é o Júlio Prestes, né, que foi indicado pelos paulistas. Só que a Aliança Liberal fica puta. Ela fala, não, mentira isso aí, mano. Mentira, isso aí é pegadinha. Não, mentira isso aí. Ela não gostou desse resultado. Justamente porque eles acreditavam que esse processo ele tinha sido fraudado, tinha sido um processo fraudulento. O que realmente a gente lá na frente, hoje em dia a gente sabe que foi fraudado, tá? Era para a Aliança Liberal ter ganhado. E aí a Aliança Liberal, com apoio aí um pouco pequeno das massas populares, né, da população, junto com o apoio do exército, que é uma coisa que vocês sempre têm que entender. Tem o apoio do exército nesse período? Tem tudo. E aí eles vão fazer o que a gente vai chamar de Revolução de 1930, né? Getúlio Vargas, ele chega ali ao poder. Eu esqueci de comentar, mas, assim, quem estava por trás ali da Aliança Liberal, quem era o cabeça, era Getúlio Vargas, tá? E aí, em 1930, ele coloca um fim na República Velha, né? Tanto é, ele chama toda aquela república antes dele assumir de velho, então fica a República Velha. E ele assume através de um golpe, justamente porque ele não aceitou esse processo final lá das eleições, tal, que eles achavam que tinha sido fraudado, etc. E aí a gente já começa a falar sobre uma era muito polêmica, né? A Era Vargas, famoso pai dos pobres. A Era Vargas, ela vai ali de 1930 até 1945, né? E ela foi marcada ali por 3 grandes períodos que a gente vai estar comentando aqui. De 1930 até 1934, a gente vai chamar ali de período provisório, justamente porque Vargas ele não está governando através de um mandato, né? Ele está governando de maneira provisória, ele não foi eleito, ninguém votou nele para ele virar presidente. E aí, nesse período, ele vai começar a mostrar para o povo quem é Getúlio Vargas, né? Ele vai começar ali a construir as bases do que a gente vai conhecer lá na frente como CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, que quem trabalha hoje sabe que é uma maravilha ter isso. Ele também vai começar a ter uma proposta ali de industrialização do Brasil, né? Para tentar tirar ali um pouco da força dos capicultores. Porque imagina, naquele período, principalmente as pessoas trabalhavam para capicultores. Se Vargas trazer um pouco de indústria para o Brasil, as pessoas não vão necessariamente ter que trabalhar para cafeicultores, não vão poder ser operários em fábricas, entende? E ele também vai centralizar um pouco o poder um pouco nesse período. Ele vai tentar colocar o executivo, né, acima do legislativo e judiciário. E é nesse governo que os paulistas, né, em 1932, vão exigir que Vargas abra um processo, né, numa Assembleia Constituinte. Ele vai querer que abra uma Constituição, né, porque houve um golpe, certamente, e os paulistas eles queriam que fosse feita uma Constituição para que eles pudessem votar, né, para que os paulistas pudessem tentar voltar também ali ao poder através de das eleições.
E o Vargas, ele tenta segurar esse governo provisório o máximo possível, justamente porque quanto mais ele segurar esse governo, mais ele vai ficar no poder. E aí Vargas vai entrar em um conflito contra os paulistas, né? Os paulistas vão ser chacinados por Vargas, Vargas vai meter chumbo em todo mundo. E só que isso vai realmente lá na frente gerar de fato o que a gente vai conhecer como Constituição de 1934, né? Que foi feita ali a primeira Constituição fora da República Velha, né? Que agora estabeleceu que o voto agora seria secreto e principalmente isso, o voto a partir de agora seria universal, gente. Ou seja, quer dizer que agora as mulheres, elas passam a ter direito na participação política. Lembrando que não foi Vargas, tá, que deu isso para as mulheres. Ele não chegou lá e falou assim, um presente para vocês, belas damas. Não, não foi isso que aconteceu. Isso fazia tudo parte de um processo de conquista, né? Conquistas assim em relação a reivindicações de movimentos sociais aqui que existiam no Brasil. Então, as mulheres já reivindicavam, faziam reivindicações desde o século XIX, gente. E foi só com essa Constituição de 1984 que as mulheres conseguiram, de fato, ali, o direito à participação política. Vargas, com essa Constituição na mão, a gente vai chamar esse período agora de período constitucional, justamente porque ele tem a Constituição na mão, né? A reverência aí, né? E a gente vai chamar esse período de governo constitucional, que vai durar ali de 1935 e era para durar até 1938, na prática, né? Mas na prática, na verdade, ele acabou durando 1935 até 37, foi só 2 anos, justamente por quê? Porque agora a gente vai ter a presença de vários grupos ideológicos aqui no Brasil, né? A gente vai ter a presença ali da AIB, né, que seria a Ação Integralista Brasileira, né, que é liderada ali pelo escritor Plínio Salgado, que era um movimento ligado aqui no Brasil, ligado principalmente aos interesses do fascismo, né, baseados no fascismo de Mussolini lá na Itália, né? E esse grupo, o AIB, ela apoiava o governo mais centralizado ali de Getúlio Vargas, né, nos moldes ali justamente do que estava acontecendo na Europa, né, com o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E além desse grupo, a gente tinha outro, que é muito importante a gente citar, que é a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, onde a gente vai ter ali a figura do Luiz Carlos Prestes. Lembrem muito bem desse cara, Luiz Carlos Prestes. Ele vai ser muito importante lá na frente. E ele era comunista, né? Ele era do Partido Comunista Brasileiro. E eles já estavam mais envolvidos ali com os interesses da União Soviética. E eles tinham a ideia de tentar transformar o Brasil num socialismo, né? Mas Vargas ele não estaria nesse plano. Ou seja, eles tentaram uma intentona comunista. Aí vocês falam, mas Marcos, o que é uma intentona comunista? Basicamente, uma intentona comunista é uma tentativa ali de fazer uma revolução no Brasil, né? Uma tentativa de colocar o comunismo no Brasil. Só que foi facilmente abalada ali por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chacinou geral, por conta principalmente de problemas de articulação na própria NL. Eles tinham, a NL já era toda bagunçada. Então Vargas rapidinho aqui, ó, deu chumbo em todo mundo. Mas Vargas, ele é um cara muito esperto. E ele vai usar essa presença dos comunistas aqui no Brasil justamente para tentar criminalizar a imagem dos comunistas. É nesse período que a gente tem a criminalização ali da imagem desses comunistas, né? Dizendo que os comunistas eles vão tomar as propriedades, vão colocar uma bomba em cada esquina, vão retirar as pessoas das suas casas e outras pessoas vão morar nessas casas. E aí Vargas, em 1937... com a participação do Exército, cara. O Exército ajudou Vargas. Eles planejam uma coisa que é conhecida hoje como Plano Cohen. O Plano Cohen, ele seria um documento falsificado, tá? Um documento falsificado, que ali dizia que os comunistas, eles queriam dar um golpe em Getúlio Vargas e estabelecer aqui no Brasil uma revolução russa, né? Uma revolução à base aos moldes da Revolução Russa. Só que esses documentos foram falsificados pelo exército, para mostrar para a população, né, que o período comunista era real. Na verdade não era, né, era tudo uma farsa.
E com essa justificativa, o Vargas ele fecha o Congresso Nacional, ele cancela as eleições que seriam lá em 1938 e ele fala assim: eu vou ficar no poder de maneira ditatorial para poder salvar o Brasil dos comunistas, né? E aí ele usou a oposição, né, o comunismo, ao favor dele, né? Vargas ele teve ali uma sacada de mestre, o cara foi um gênio. E a partir daí, de 1937 até 1945, começa ali um período que a gente vai chamar de Estado Novo, né, que é uma ditadura civil de Getúlio Vargas. É civil porque Vargas é um civil, tá? Vargas não é militar, então por isso fica ditadura civil. Getúlio Vargas, tal. E ele vai colocar ali o executivo acima de todos os poderes, ou seja, ele é quem manda em tudo, abaixo de Deus e acima de todos. E aí ele vai criar o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha ali como duas grandes finalidades, né? A primeira grande finalidade do Departamento de Imprensa e Propaganda era promover a imagem de Vargas, né? Com a finalidade ali de mostrar ali que Vargas era o pai da nação, né? O pai do povo, né? E o segundo ponto ali que a DIP vai fazer é censurar o governo, né? Qualquer tipo de programa de rádio, jornal, qualquer tipo de música que fale mal de tudo que Vargas acredita e de tudo que seja relacionado com a imagem de Vargas vai ser censurado. É nesse período também que Getúlio Vargas ele vai finalmente criar a CLT, né? E a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, vão ser realmente consolidadas. E um detalhe é que não são todas as leis, tá? Que a gente tem hoje, mas é grande parte dessas leis. Então a gente vai ter ali o salário mínimo, descanso semanal, jornada de trabalho de 8 horas e etc. E assim, Vargas, ele é um ditador, mas ele é um ditador ali que ainda tenta agradar a parte da população, né? Uma parte da população e os trabalhadores ali. E aí, esse período da era Vargas, ela vai acabar, né, com a entrada do Brasil ali na Segunda Guerra Mundial, justamente porque os Estados Unidos, eles fazem uma pressão ali para o Brasil entrar na guerra, né, a favor dos aliados, e ao mesmo tempo a pressão ali da Alemanha, né, porque Vargas, ele tinha simpatia com os ideais totalitários da Itália e da Alemanha. O Vargas, ele gostava, sabe, de ficar em cima daqueles palanques, assim, de todo com o peito estufado, vendo um monte de gente adorar ele, assim, sabe, como se ele fosse um deus. Ele gostava disso. E só que os Estados Unidos vai sair na frente. Os Estados Unidos ele vai sair na frente, né, porque os Estados Unidos já tinha ali, já fazia uma coisa com o Brasil e com grande parte da América Latina, chamar de política da boa vizinhança, né? Aquela história de vamos nos ajudar, somos vizinhos, vamos um ajudar o outro, que na verdade estava muito ligado ali aos interesses americanos, tá? Os americanos não estavam nem aí pra gente, eles queriam era ganhar, né, em cima das nossas custas. E a gente não pode esquecer também dessa política das boas vizinhanças, porque é graças a ela que a gente tem ali, por exemplo, a criação do Zé Carioca, né? O Zé Carioca lá do Walt Disney e tal. E também é porque através dos Estados Unidos que eles prometem para o Brasil alguns recursos financeiros, né? Então, se tem recurso financeiro, o Brasil já está como? Opa, eu quero. E aí, com esses recursos, o Vargas, lá na frente, ele vai criar as coisas, ele vai investir principalmente na CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Lá na frente ele vai criar isso. E aí o Brasil finalmente entra ao lado dos Estados Unidos, né, na guerra para combater esses regimes totalitários. O Brasil ele manda suas tropas, né, a FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, né, Força Expedicionária Brasileira. E uma coisa bem interessante de comentar, é mais a nível de curiosidade, tá? Provavelmente isso nunca vai cair na prova de vocês. Mas é que assim, se vocês forem ver, a logo, o brasão da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando. E aí todo mundo fica tipo, por que é uma cobra fumando, velho? Era uma cobra fumando porque, assim, existia uma expressão naquela época que era assim, o Brasil não vai entrar, todo mundo falava, o Brasil não vai entrar na guerra, nem que a cobra fume, nem que a cobra fume o Brasil vai entrar na guerra. Só que o Brasil entrou na guerra. Então o Brasil, desde aquela época, memeiro pra caramba, né, já logo aproveitou essa indireta e colocou na logo do Brasil
da Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando, para dizer assim, pô, a gente entrou nessa guerra, não desmerece a gente não, pô. E aí cerca ali de 20 mil homens vão para a Itália, né? Vão do Brasil para a Itália, e a gente é considerada um dos menores números de baixa nessa guerra, né? Justamente que, se eu não me engano, cerca de 600 baixas. Porém, ela é proporcional ali ao número de soldados, né? A gente enviou 20 mil, 600 baixas é proporcional. E aí os aliados vencem a guerra, né? E o Brasil ele se coloca ali numa postura de que ele foi importante, ele ajudou nesse processo. Só que com o final da guerra a gente não pode esquecer que Vargas ele vai continuar sendo um ditador, né? Os Estados Unidos que se colocava ali como a maior potência do mundo era uma democracia e acabou entrando em contradição, pô, tipo, nós lutamos contra ditadores totalitários nas guerras, beleza? O Brasil ajudou, beleza? Mas o Brasil é uma ditadura, velho. Algo de errado não está certo, sabe? Alguma coisa não está batendo. E aí Vargas, devido a muita pressão, principalmente ali dos Estados Unidos e do exército brasileiro, ele é forçado a renunciar, né? Vargas finalmente cai. E aí o próximo período a gente já sabe que vai ser um período de democracia aqui no Brasil, né? E que a gente vai chamar de República Democrática ou República Populista, né? Pós-era Vargas. E aí esse período a gente vai ter 5 grandes presidentes, né? E a gente vai lembrar de cada detalhe importante de cada presidente. Lembrando que agora a gente vai estar vivendo em uma democracia dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, por hora, a gente vai ter presidentes que vão resolver ali assumir uma postura mais ao lado dos Estados Unidos, e por hora também a gente vai ter presidentes que vão assumir uma postura mais ao lado de países socialistas. E aí a gente começa aí com o general Eurício Caspar Dutra, né? Que era inclusive ali amigo de Vargas. O governo de Dutra vai durar ali de 1946, né, após a queda do Estado Novo, até 1950. Dutra ele vai criar uma constituição, né, agora a gente sai da ditadura, já é uma constituição influenciada ali pelos Estados Unidos, né, democrática e liberal, né, onde as mulheres elas passaram a ter o direito definitivo ao voto, né, porque assim, em 1934, elas conseguiram o direito da participação política, só que elas não votaram, justamente porque Vargas ele tacou a ditadura no pessoal, né? E aí, com essa Constituição, a gente vai chamar de Constituição Liberal, que agora a gente vai ter mandatos presidenciais ali de 5 anos, vamos ter também ali, além disso, a gente também vai ter o plano econômico, né, criado aqui no Brasil, que seria o plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. E nesse plano a gente vai ter a construção da hidrelétrica de São Francisco. A gente também vai ter a construção da rodovia Rio de Janeiro-São Paulo, né, que a gente vai conhecer como Via Dutra. E o plano SALT, ele é considerado um plano fracassado, tá? Porque ele não fez tudo o que ele prometeu. E aí Dutra também deu início ao processo da República Populista. As eleições de 1900, Dutra sai, né? Dutra sai do poder. E aí começam as eleições de 1950. Quem volta ao poder? Nada mais, nada menos Getúlio Vargas. Ele volta ao poder. E ele vai ficar aí de 1951 até 1954. Era lá para ele ficar até dezembro de 1955, né? Só que aconteceu o que todo mundo sabe, né? A morte de Getúlio Vargas e tal. E o perfil desse governo de Vargas é totalmente diferente dos outros períodos, justamente porque não é mais uma ditadura, né? Agora Vargas ele tem que lidar com a democracia, uma coisa que ele não tinha feito ainda, né? Dentro desses seus 15 longos anos de política, né? Da era Vargas. E aí ele vai ter uma política que a gente vai chamar de política nacionalista. A gente vai priorizar nossas empresas nacionais. Logicamente que as empresas privadas, né, e principalmente dos Estados Unidos, vão ser opositores ao Getúlio Vargas, justamente porque a gente vai começar a valorizar mais as empresas nacionais do que as próprias empresas privadas. É nesse período que a gente vai ter ali a presença a gente vai ter a presença também de um partido, né, que é contra Vargas, né, o maior partido opositor ali contra Vargas, que é a UDN, né, a União Democrática Nacional, e que tinha como principal líder a pessoa que eu falei para vocês não esquecerem, Carlos Lacerda, que era um jornalista influente demais aqui no nosso Brasil. E nesse período a gente teve ali uma campanha popular, que é muito importante vocês lembrarem, que é aquela campanha chamada O Petróleo é Nosso.
que valorizava, né, que priorizava o monopólio do petróleo por empresas nacionais, empresas brasileiras. É daí que finalmente vai surgir o que a gente conhece hoje como Petrobras, em 1953. E aí eles começam a estatizar o petróleo brasileiro, né? Isso acabou abalando os interesses de empresas privadas, abalou interesses das grandes elites e principalmente abalou os interesses dos Estados Unidos em relação ao petróleo. Deixou essas três potências putaças com o Getúlio. E a gente vai ter também um período em que Carlos Lacerda ele vai sofrer um atentado, né? E ele não morre, só ganha um tirozinho ali, um tiro de raspão no pé, né? Mas só que o amigo que estava com o Carlos, aí ele acabou falecendo, né? E era um major da aeronáutica, o Rubens Vaz, né? E a história contada naquela época foi que saiu do gabinete do Palácio do Catete, né? Saiu da boca de Vargas, né? A ordem para matar o Carlos Lacerda. E isso, na verdade, hoje a gente sabe que era mentira, que Getúlio Vargas não tinha nada a ver com essa morte, e que quem estava envolvido nessa morte era o chefe de segurança do Vargas. E aí transformam isso em um grande episódio, né, contra Vargas, e começam a colocar muita pressão sobre ele, né, resultando em 1954 a morte de Getúlio Vargas, né, onde ele dá um tiro no próprio peito, e ele deixa uma carta lá que diz assim, né, lutei contra as injúrias, lutei contra o maldizer, lutei contra várias coisas, e aí lá no finalzinho da carta ele fala assim, deixo a vida para entrar na história, o que de fato aconteceu, né? Tanto é que a gente está falando dele hoje. Beleza. Agora a gente pode falar sobre os 17 anos, né? Os 17 anos não, os 17 meses, né? Que sucederam a morte de Vargas, né? Nesses 17 meses, 3 presidentes ocuparam o poder. Foram eles o Café Filho, Carlos Luz e o Nereu Ramos. Não é necessário vocês lembrarem o nome deles, só estou citando aqui para vocês. E a situação política no nosso país era muito difícil. E lá em 1955, né, um ano depois, houve novas eleições, né, para a presidência. E Juscelino Kubitschek ele foi eleito. E ele foi eleito com aquela promessa, né, de realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E aí sua administração, ela foi muito marcada por obras de grande repercussão, né? Entre elas a construção de Brasília, né, a nova capital do país, que era lá um plano para levar um pouquinho mais de urbanização e de desenvolvimento ali para o interior do Brasil, né? Por isso que a construção de Brasília, para poder interligar todas as regiões do nosso país. E também ele teve o plano de criar as rodovias federais, que a gente conhece hoje como as BRs, que ligariam ali cada estado ali, né? E a gente não pode esquecer que nesse período a gente teve também o grande êxodo rural, né? E um grande avanço no desenvolvimento econômico. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um grande avanço econômico, a gente também tem um grande desenvolvimento, um grande avanço das nossas dívidas brasileiras, né? Porque para poder realizar esses desenvolvimentos, elas custam, né? Custam dinheiro, causando assim uma desvalorização da nossa moeda, né, gerando alto custo de vida no Brasil e inflação. Em 1961, aí no caso Getúlio Vargas não, Juscelino Kubitschek ele sai do poder, né? E aí em 1961 quem substitui ele é o populista Jânio Quadros, né? Jânio Quadros ele foi eleito, só que um tempo depois, em 25 de agosto, né, ele renuncia, porque ele vai fazer lá uma carta, né, falando que o vice-presidente, o João Goulart, né, que era o vice dele, não deixava o Jânio governar. E aí ele faz uma carta lá falando assim que ele não conseguia governar e tal, e tudo isso, na imaginação do Jânio Quadros, era assim, tá, eu vou mandar essa carta, a população gosta muito de mim, então eu vou mandar essa carta, a população vai falar assim, não, queremos o Jânio Quadros de volta, tal, só que isso não deu certo. A população já estava acostumada, tipo, um dia é um presidente, no outro dia já é outro. Aí o pessoal abriu o jornal, viu que Jânio Quadros saiu do poder e falou assim, beleza, tchau. E aí o plano de Jânio Quadros dá totalmente errado, Jânio Quadros entra em esquecimento, todo mundo esquece da existência de Jânio Quadros. E aí, de acordo com a Constituição, quem deveria substituir Jânio Quadros era o seu vice, o João Goulart, né? Só que houve um veto militar, os militares não deixaram, porque eles acusaram o João Goulart de comunista. E aí a solução, né, para
essa crise foi uma emenda lá constitucional que limitaria o poder de João Goulart, né? Só que João Goulart, quando impulsou esses poderes lá em 7 de setembro de 1961, ele começou a colocar em prática uma política nacionalista, ele começou a falar de reforma agrária, né? Dar um pouquinho de terra para os pobres, necessitados. E aí a elite agrária pegou e falou assim, tá, você vai dar um pouquinho de terra para os pobres, mas e a terra é de quem? Basicamente foi isso, a terra é de quem? E aí todo mundo ficou puto, né? Todo mundo não. A elite ficou puto com João Goulart. E aí foi realizado, né, um plebiscito e tal. E logo em sequência foi realizado em 1964 um golpe militar contra o governo, né? E acabaram derrubando o João Goulart. E aí logo em sequência, em 9 de abril, né? O Comando Revolucionário aí, eles liberam o primeiro ato institucional, o AI-1, que acabava dando amplos poderes ali ao alto comando militar, né? E aí que a gente começa a ditadura militar, gente. Um período que não foi fácil para ninguém. Agora, o exército assumiu o poder do nosso país, né? E esse período militar, ele vai durar lá de 1964 até 1985, né? São 21 anos de poder, gente. É muito tempo. A gente precisa saber aí que existiam dois principais grupos dentro dos militares. O primeiro grupo a gente vai chamar de linha ideológica Sorbonne, né, que não sei se pronuncia assim, Sorbonne, mas em alusão ali à Universidade Francesa, né, seriam militares mais intelectualizados, né, militares mais inteligentes, assim, que vão defender uma redemocratização ali um pouco mais rápida, e do outro lado a gente vai ter a linha dura, né, que seriam os militares ali um pouquinho, entre aspas, né, um pouquinho mais assim de dureza, né, em questões sociais, tal, que seriam os militares ali mais opressores, realmente. E aí o conceito básico para a gente entender a ditadura militar é que, assim, há uma enorme centralização de poder nas mãos dos militares. E eles vão governar muito através dos atos institucionais, os famosos AIs, que seriam como se fossem decretos, né, ou ações que os militares vão tomar, que não precisam necessariamente passar pelo Congresso Nacional. Basicamente eles falam assim, essa é uma lei, acabou, ninguém precisa aprovar. É simplesmente o que eles falam está falado. E o ato institucional, assim, que a gente pode falar, assim, que os atos institucionais, eles são ações militares, né, antidemocráticas, né, que não estão compactuando com a nossa democracia. E entre esses atos institucionais, o importante da gente saber é o AI-2 e o AI-5. O AI-2, ele seria ali a exclusão dos partidos políticos brasileiros, né? E o estabelecimento ali de um bipartidarismo. Com esse ato institucional número 2, só seria possível existir 2 partidos no nosso país. Ou seja, a gente vai ter a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, que é um partido justamente, né, que apoia os militares, e do outro lado a gente vai ter a MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que reunia vários partidos, né, que foram colocados em ilegalidade, e esses partidos entravam na MDB justamente porque era esse partido que teria uma representação um pouco mais opositora aos militares. Outra questão é que a gente também vai ter o AI-5, né, que é considerado o maior vilão ali da ditadura militar, né, e mais para frente vocês vão entender o porquê. Esse ato ele foi feito lá em 1968, né? E foi no governo de Costa e Silva. A gente tem que deixar claro que esse período teve 5 presidentes, né? Da ditadura. E o primeiro presidente foi o Humberto Castelo Branco, né? E depois dele foi o Costa e Silva, que lançou o ato institucional número 5, que estabelecia ali a retirada dos direitos civis da população. Agora você não tem mais direito nenhum. Por isso que esse ato é considerado um grande vilão, né? Porque, por exemplo, com esse ato não existia mais o habeas corpus, foi dado o fim do habeas corpus, né? Que seria ali o direito da pessoa responder o seu processo de julgamento em liberdade. A gente teve o fim do direito à defesa. Você só tem que permanecer calado, você não pode se defender. E além disso, a gente também tem a demissão de funcionários públicos, né, caso seja necessário, e não é nem necessário abrir um processo administrativo, é só eles mandarem embora e acabou.
E a gente também vai ter muita questão da censura, né? A questão ali da fim de liberdade de expressão. E a gente também vai ter muitas questões de prisão, além das torturas, né? As prisões, elas são decretadas e elas não as prisões, elas são decretadas e elas não necessariamente precisam de uma ordem judicial. Ou seja, eles prendem quem eles querem. Então, por esse mesmo motivo, o AI-5 ele foi considerado ali o grande vilão, né, gente? E a partir de 68, depois desse AI-5, a ditadura começou a receber o nome de Anos de Chumbo, justamente porque a sociedade ela não vai aceitar bem essa retirada dos direitos e a gente vai ter uma manifestação, né? Manifestações estudantis, né? Questionando esse processo. A gente também vai ter lá, principalmente um caso muito importante, que é a morte do estudante chamado Edson Luiz, né, que é um estudante lá, e aí o estado de São Paulo vai promover a marcha dos 100 mil, né, contra a ditadura, e os militares eles vão reprimir totalmente isso. A gente também vai ter as greves, né, a greve de 68, que começam a se aflorar pelo Brasil afora, e uma greve geral também, em 68, e a gente vai ter a revolta armada, e tudo isso ele vai ser muito reprimido pelos militares, né, e o governo ele vai ser e o governo que vai ser considerado ali o pior de todos, né, que vai ser considerado o manda-chuva da ditadura, vai ser o Emílio Gastarzo Médici, né, e ele era da linha dura, e ele vai assumir em 69, 1969, e ele assumiu logo após o Costa e Silva se ausentar, né, por causa de doenças e tal, e o Médici ele vai ficar até 1974. Para os militares, o Médici ele é o ápice da ditadura, mas ao mesmo tempo que ele é o ápice, ele representa o declínio, é como se fosse a pirâmide, ele está lá no topo, logo em sequência já vai ser ladeira abaixo. E aí o Médici ele vai propor o ufanismo no Brasil, né, que é aquele patriotismo exagerado. Já que a gente está passando por problemas sociais, vamos amar o Brasil a partir de qualquer coisa. A gente vai, nesse período também vai ter o Brasil tricampeão do mundo, né, em 1970 ali, onde o Brasil ele vai ser a primeira seleção tricampeã, né, do mundo. E o futebol ele vai ser muito usado como orgulho nacional, né? Tudo isso para tentar deixar um pouco de lado o que a população estava passando, que no caso é a ditadura militar. O Médici, através da figura do ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele vai propor um milagre econômico, que a gente vai aumentar a nossa dívida externa para poder começar a fazer obras de grande estrutura no Brasil, né, que a gente vai chamar lá na frente de obras faraônicas, para ver se a gente começa a gerar emprego, para ver se a gente começa a movimentar a economia do nosso país. E, de fato, isso aumentou e muito o PIB brasileiro. E dessas obras faraônicas resultaram, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, na rodovia Transamazônica que não foi terminada, e a gente também vai ter o programa nuclear brasileiro, né, através da usina nuclear lá de Angra 1. Mas ao mesmo tempo que o nosso PIB aumenta, o nosso endividamento também sobe, e muito. E isso começa a gerar uma crise, né, onde os militares eles não vão conseguir segurar o nosso governo pela economia. Isso vai ser muito pior, porque dentro do governo do Médici, o mundo vai passar por uma crise, né? A crise que a gente conhece como a crise mundial do petróleo, onde os países lá, membros da OPEP, né, que é a organização dos países exportadores de petróleo, vão diminuir a produção e subir o preço dos barris. Que foi uma sacada de mestre também, falamos e convenhamos, né? E era uma crítica, né, que a OPEP fazia para os Estados Unidos, porque grande parte dos países exportadores de petróleo eram muçulmanos. E eles estavam criticando os Estados Unidos porque os Estados Unidos tinha feito uma aliança política com Israel. E Israel tinha muita treta com essa parte da população lá. E isso vai afetar o mundo inteiro. A gente vai ter também alta de combustíveis, né? Porque esse petróleo sobe, tudo sobe. E aí o alta dos combustíveis. E assim, se afeta um país desenvolvido, afeta de uma maneira muito pior os países subdesenvolvidos. O custo de vida aqui no Brasil sobe, aumenta muito. E aí acaba o governo de Médici. Médici sai e quem entra, né, em sequência é o Geisel, né? O Geisel ele já é da linha Sorbonne, que é a linha mais que propõe ali a reabertura democrática. Eles são mais tranquilos.
O que a gente vai falar ali ele vai falar sobre, o Geisel ele vai falar sobre a redemocratização lenta, segura e gradual, né? Os militares eles não querem entregar tudo de uma vez, porque isso pode gerar consequências sérias para eles, né? O Geisel ele vai tentar salvar a economia, né? Vai lançar lá programas de incentivo ao carro ao álcool, e ele também vai incentivar a prática mineradora aqui no Brasil, né? Tudo para tentar salvar a nossa economia. Só que ele não vai conseguir segurar na questão política a ditadura. Então é decretado o fim, finalmente, do AI-5, né? Os direitos civis, eles finalmente começam a voltar aos poucos ali para a população, né, para a mão dos cidadãos. E aí que a MDB, né, consegue finalmente, nas eleições, ter uma vitória muito expressiva, muito grande. E o Geisel ele ainda vai tentar segurar ali um pouco, né, lançando o cargo de senadores biônicos, né, que são ali senadores escolhidos pelos militares. O Geisel também vai lançar a Lei Falcão, né, onde as propagandas eleitorais não podem de jeito nenhum criticar o governo, né, mas de fato a ditadura já está acabando. E por fim, o Figueiredo ele assume, né, ele era um político da arena, né, e o último presidente militar no Brasil. A gente começa a ter ali a consolidação, né, desse fim da ditadura, e começou principalmente por causa da crise do petróleo que a gente conversou lá em cima, e também através do endividamento, através do milagre econômico, né. Figueiredo ele acaba recebendo muita pressão e ele acaba cancelando o AI-2, ou seja, agora é permitido ter aquela sopa de letrinha, ter um monte de partidos. E através do Figueiredo que a gente vai ter também a lei da anistia, né, que seria ali o perdão a todos aqueles que cometeram algum tipo de crime. Só que essa lei também protegia os militares, no caso dos militares que cometeram tortura e várias outras coisas. Então, isso causou uma grande confusão na época, né, com vários protestos, porque, pô, você vai soltar um cara que te torturou, que matou, sabe? E já entrando lá, saindo disso, já entrando já nos anos 80, a gente vai ter ali um movimento gigantesco no Brasil chamado de Diretas Já. A população brasileira, através de artistas, políticos, operários e também estudantes, entre outras parcelas da população, eles começaram a fazer pressão ao Congresso, né, para que fosse aprovada uma emenda na Constituição, né, para que fosse terminar, para que essa emenda terminaria com a ditadura militar, né, através do voto direto, né. Eles queriam que o povo fosse para as ruas votar, né, e votasse contra a ditadura. Só que essa emenda não foi aprovada, né. Porém, a ditadura ela acabaria, né, através ali do Congresso, porém com um voto indireto. Não foi a população que votou. E aí, nesse voto indireto, né, que o Congresso votou, Tancredo Neves vence. Porém, Tancredo não assume o cargo, justamente porque horas antes de ele pegar a sua posse, ele como presidente de 1985, ele morre, ele acaba falecendo. E quem assume esse governo, né, que a gente vai chamar de Nova República, vai ser o José Sarney. E aí depois do José Sarney, se sucederam aí no cargo o Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. E aí a gente chega ao fim, né? A gente falou praticamente de quase 200 anos de história, é muita coisa. E aí vocês me perguntam, né, pô, Marcos, o porquê que é tão importante a gente saber a história do Brasil, né, a história do nosso país? E, cara, essa é muito fácil de responder. Olha, é através da história que a gente consegue entender o nosso passado, a gente consegue também entender o nosso presente e até mesmo a gente consegue estimar, fazer estimativas sobre o nosso futuro. Afinal, se vocês olharem com muito cuidado, vocês vão perceber que tudo que aconteceu no passado está acontecendo agora, só que com um visual um pouco diferente. Por exemplo, naquela época a gente tinha uma elite agrária, hoje em dia a gente tem uma empresa multinacional, a gente tem uma empreiteira, eles mudam de cara, mas sempre estão aí, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu acabei falando demais. E eu desejo que vocês
arrasem nesse vestibular e agradeço desde já. Obrigado por vocês terem assistido a minha aula, pessoal. E é isso. Espero que vocês estejam gostado. Desculpa, gente, eu ter passado o horário, de verdade. Passei 20 minutos de aula. Meu, vão comer meu toco depois. Vou até desligar a gravação.